Irmãos, nós vamos fazer uma breve reflexão aqui na palavra de Deus, no livro de Filipenses. A carta aos Filipenses é uma das mais pessoais cartas do apóstolo Paulo, e nós vemos aí, nós podemos notar a frequência da primeira pessoa do singular por toda essa epístola, porque o apóstolo Paulo ele estava escrevendo para um grupo de amigos, e esse grupo de amigos que ele amava profundamente. Na carta de Filipenses que o apóstolo Paulo escreve, a preocupação de Paulo é por aqueles crentes, e transparece a sua preocupação claramente, a preocupação que o apóstolo Paulo tem. E quando nós olhamos a questão dominante dessa breve carta, que é a alegria do apóstolo Paulo. Quando nós lemos o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele externa então a sua grande alegria. Ele vai falar da igreja, da generosidade desta igreja e que lhe traz muita alegria. Mas um fato interessante é que ele vai dizer que tudo ele pode naquele que fortalece. E essa palavra dele, ele fala baseado naquilo que ele vem passando, baseado naquilo que ele vem vivendo na sua vida. Ele diz no verso 10 que nós lemos aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Ele usa um termo da horticultura, como que ele estivesse dizendo o florescer. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovasse. Esse renovar é florescer de novo, falando desse cuidado, ou ele falando desse pensamento acerca deles. E ele está sobremaneira alegre, ele está feliz. Ele diz isso não por causa da pobreza. E é interessante porque ele vai começar a relatar que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como que isso é possível, nós vivemos em toda e qualquer situação? O apóstolo Paulo está dizendo acerca da vida. Ele está dizendo acerca das circunstâncias da vida. Ele aprendeu a viver. Ele aprendeu a viver porque a base da sua vida, a sustentação da sua vida, ela não está atrelada e ligada, e nem muito menos presa às circunstâncias da vida. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é que ele não está preso às circunstâncias da vida, e que ele aprendeu a viver além das circunstâncias dessa vida. Quando nós olhamos para a palavra do verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, e é o tema central aqui, ele está falando isso verdadeiramente. É uma igreja que ele ama, é uns irmãos que ele ama, que tem um carinho muito grande, é uma igreja que vem assistindo ao apóstolo Paulo, e assistindo também financeiramente o apóstolo Paulo. Ele está alegre por conta da generosidade da igreja, dos irmãos de Filipenses, que não tem muita condição, mas que mesmo assim tem assistido o apóstolo Paulo. E a alegria dele não está baseado naquilo que os irmãos têm feito, mas no coração dos irmãos, na generosidade dos irmãos, porque ele mesmo vai dizer: não é porque me faltava alguma coisa, não é porque, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
E aí, olha comigo no versículo 12: digo isto, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Irmão, essa experiência que o apóstolo Paulo tem, é uma experiência vivenciada em Cristo. É uma vivência acompanhada de Cristo. Quando o apóstolo Paulo traz a nós esta firmeza, essa convicção de que ele sabe ser humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Aí ele fala novamente: eu sei viver em qualquer situação, e em toda circunstância. Ele vai usar esse termo: já tenho experiência. Eu já tenho essa experiência. Ele é alguém experimentado com o Senhor. Ele é alguém experimentado na vida, mas que tem ao seu lado o ponto principal e primordial para o resultado da convicção do apóstolo Paulo: Cristo. Cristo é o resultado de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está declarando aqui. Eu sei viver, eu sei ser humilhado, como também sei ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É um homem experimentado em todas as circunstâncias. E é interessante que você não vai ver nenhum ponto nas palavras de Paulo, ele reclamando, ele murmurando, ele se queixando. Ele está, pelo contrário, ele está alegre, ele está feliz. E ele vai dizer no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Olhando para esses 4 versículos, irmãos, somente. E a nossa vida, como vai a nossa vida? O quanto nós temos aprendido do Senhor, quantas provas e lutas nós temos passado, e que podemos dizer: eu tenho sido experimentado, eu sei passar por um momento de escassez, momento de abundância, eu sei ser humilhado, eu já sei ser honrado. Como nós temos vivenciado a nossa vida em Cristo Jesus, diante das circunstâncias que nos assaltam de surpresa, as circunstâncias da vida que vai acontecer com qualquer pessoa. Mas a grande questão é: eu vou passar por todas essas circunstâncias da vida, eu vou passar por essas privações da vida, mas como está a minha convicção em Cristo Jesus? Eu posso dizer também, como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu passo escassez, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu passo humilhação, mas tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que o apóstolo Paulo está declarando 2 pontos, um ponto positivo, outro ponto negativo, mas nesses 2 pontos ele está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Haverá momentos de alegria, mas haverá momentos de tristeza. Haverá momentos que eu estarei bem, mas há momentos que eu estarei mal. Mas o que importa nesses momentos e nessas circunstâncias é a minha firmeza em Cristo, é a minha convicção em Cristo, de saber, de compreender e de entender que o Senhor jamais nos abandona em qualquer situação. Em qualquer situação. E olha que o apóstolo Paulo pode dizer, porque ele já passou por muitas coisas. Ele já passou por muitas aflições, por muitas perseguições. Ele já passou por muitas questões difíceis, que talvez, se fosse eu ou você, talvez nós não suportaríamos. Mas mesmo assim ele está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele vai dizer, verso 14: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, vocês me ajudaram, vocês me apoiaram nas minhas tribulações, vocês não me abandonaram. Olha que coisa interessante.
Mas ele diz, a firmeza dele está em Cristo, versículo 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vocês me ajudaram, vocês me atenderam, vocês me acolheram. Nenhuma outra igreja quis me ajudar, nenhuma outra igreja quis se associar nas minhas tribulações, nas minhas dificuldades. Verso 16, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele não está fixado nas verbas que ele recebeu da igreja, mas ele está, a sua mente está na glória para Deus. O fruto que aumente o vosso crédito, não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Verso 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Tudo que eu recebi de vocês, subiu ao Senhor como oferta suave, aprazível a Deus. Mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Há momentos que eu recebi abundância, há momentos que eu tive escassez, há momentos que eu tive privações, e nós precisamos entender, irmãos, nisso. Não é porque nós estamos sendo privados de alguma coisa que o Senhor não está conosco. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos experimentar. O Senhor está nos preparando, nos forjando a cada dia. E o que Ele aguarda de nós é firmeza. Nós passamos por momentos difíceis, mas Ele aguarda de nós, mas tudo posso naquele que me fortalece. O verso 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Verso 20, ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, diante disso, ele se alegra pelo espírito generoso da igreja de Filipenses, que não tinha tantas condições assim, mas mesmo assim, foram uma igreja, uns irmãos generosos. Mas o apóstolo Paulo está mostrando aonde está depositado a sua fé, aonde está depositada a sua firmeza, aonde está depositada a sua força, está em Cristo Jesus, está naquele que fortalece a vida do apóstolo Paulo, porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu não sei como você está aí me ouvindo, mas eu quero dizer para você, você pode todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele te fortalece, minha irmã, meu irmão jovem. Deus te fortalece a cada dia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza o Senhor se manifesta, em nossa fraqueza o Senhor nos ajuda, em nossas fraquezas o Senhor nos ampara, em nossa fraqueza o Senhor anda conosco. Que vocês possam ficar com esta palavra, que vocês possam ficar com essa breve palavra muito simples, mas tão fundamental para a nossa fé cristã, para a nossa vida cristã, para que nós possamos continuar aí a semana, lutando dia após dia, sabendo que aquele que nos guarda não dorme, não descansa, Ele está conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos dando força, nos dando a sua graça. Deus vos abençoe, receba a força de Deus, receba a graça de Deus nesta manhã, para que você continue o resto da semana glorificando e adorando ao Senhor com a sua vida. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.